Muito bem. Vamos entrar no segundo item, que intitula-se Definição e Conceito. Definir, de alguma forma, é limitar, restringir. Isso é interessante a gente observar. Limita e restringe quando a gente define. Mesmo quando as definições são elásticas, reduzem o pensamento e enclausuram em palavras, retendo as largas possibilidades que necessitam ser penetradas. Aqui no tocante, a quarta força. Não dá para restringir, porque precisa penetrar demais da conta. Conceituando a psicologia transpessoal, não nos podemos furtar aos seus paradigmas que ampliam as linhas das definições clássicas da doutrina psicológica em si mesma, de modo a dar-lhe a abrangência que alcança o ser humano na sua estrutura física, psíquica e transcendental. Remontando-se à história do pensamento psicológico, encontraremos os seus primeiros postulados na ética filosófica ancestral, que se iniciou no Ocidente com Anaximenes e Anaxágoras, percorrendo todos os períodos históricos até a sua formação organicista na segunda metade do século XIX e prosseguindo pelas várias escolas freudianas, junguianas, adlerianas, enquanto se ia ampliando as concepções humanista, comportamentalista e psicanalítica. Nos seus primórdios, a ciência da alma encontrava-se embutida nos conceitos socráticos e platônicos, preocupados com a criatura humana dual, cujas origens se encontravam no mundo das ideias, para onde retornava após o périplo carnal, a fim de experimentar felicidade ou desdita. Olha que simplista! É claro que com grandes pensadores, né? Aristóteles, Sócrates, Platão, né? Mas eram explicações simplistas, né? Sua ética moral otimista estimulava o equilíbrio mente-corpo, conduta saudável e solidariedade com as demais criaturas. Procedente de uma realidade metafísica, o ser a ela retornava com o somatório das experiências adquiridas, que lhe plasmariam futuros renascimentos na Terra conforme os conceitos existenciais vividos. Nessa paisagem, o planeta terrestre pode ser considerado uma escola, na qual se forma e aprimora o caráter, desenvolvendo o germe divino que nele dorme, qual ocorre na semente com o vegetal. Nós já dissemos, nós trazemos dentro de nós mesmos a semente do Deus, ali oculta, adormecida, que pouco a pouco desabrocha e põe à mostra todo o seu esplendor, né? Posteriormente, Aristóteles lhe agregou a enteléquia e propôs uma criatura trinária, seguindo os modelos da filosofia oriental e recusando-se à aceitação dos episódios reencarnacionistas necessários à evolução. Veja bem, olha o combate que havia na época para admitir a existência do espírito eterno, né? Concomitantemente, as propostas otimistas reduziam o ser humano ao amontoado de partículas infinitamente pequenas, esféricas, com ganchos segundo uns ou deles destruídos,
conforme outros, unindo-se e desestruturando-se graças ao vácuo e ao movimento, resultando, portanto, do capricho do acaso que os reúne e desagrega, produzindo vida e morte ao sabor das ocorrências anômalas e eventuais. Olha que coisa! Nós éramos um amontoado de células sem forma que aparecia e ia embora rapidamente, né? Avançando paralelamente em antagonismo estrutural, alcançaram culminâncias, ora uma, ora outra corrente, através de Santo Tomás de Aquino, ou de Leibniz, de Descartes ou Bacon, e assim por diante. Enquanto o pensamento oriental estruturava o fenômeno psicológico em um ser herdeiro de Deus e a ele semelhante, isto é, portador de recursos inimagináveis que lhe cabe desenvolver, ampliaram-se as concepções em torno do universo, da criação, da vida e muito antes que a cultura ocidental se apercebesse da causalidade do existir. Olha que luta ferrenha que havia na época para estabelecer a existência do ser. Como verdadeiro ponto de equilíbrio apareceu o pensamento ético de Jesus. O verdadeiro ponto de equilíbrio apareceu o pensamento ético de Jesus, colocando uma ponte psicológica e filosófica entre as duas civilizações, desenvolvendo o idealismo socrático, o reencarnacionismo do Vedanta e do budismo, então fecundado pelo amor único, tesouro que logra produzir a planificação do ser humano, que foi oferecido por Jesus. Psicoterapeuta superior, Jesus não foi apenas o filósofo e o psicólogo que compreendeu os problemas humanos e ensejou conteúdos libertadores, mas permanece como terapeuta que rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhes a consciência, de onde arrancou a culpa, a fim de proporcionar a catarse salvadora e a recomposição da individualidade aturdida, quando não em total infelicidade. Jesus veio por equilíbrio em toda aquela balbúrdia que havia, com todo respeito, balbúrdia necessária, porque daí surgiram todas as filosofias maravilhosas que nós temos hoje em dia. Mas Jesus trouxe a mensagem do amor, que o amor nivela, é uma lei de equilíbrio e de educação, né? Ela nivela as criaturas, né? Possuidor de transcendência e capacidade de penetração nos arquivos do inconsciente individual e coletivo, Jesus tornou-se o marco mais importante da psicologia transpessoal, por adotar a postura mediante a qual considera o indivíduo um ser essencialmente espiritual, em transitória existência física, que faz parte do seu programa de autoburilamento. Olha, ele precisava trazer essa clareza para o mundo moderno da época, né? Conscientizando as criaturas a respeito da sua responsabilidade pessoal, coisa que não existia. Responsabilidade pessoal. A vinda de Jesus trouxe um senso de equilíbrio e de consciência, né? Na época, as pessoas não se respeitavam. O
o mais forte, o mais poderoso, dominava o mais fraco, né? Conscientizando as criaturas a respeito da sua responsabilidade pessoal diante da vida. Estabeleceu terapias de invulgar atualidade, trabalhando a estruturação da personalidade com o passo de segurança para a aquisição da consciência. No postulado não fazer ao próximo o que não deseja que ele lhe faça, estatuiu a condição de segurança para a identificação do indivíduo consigo mesmo, com o seu irmão e com o mundo no qual se encontra, proporcionando uma ética simples e facilmente aplicável no interrelacionamento pessoal, sem conflito nem culpa. Olha, fazer ao próximo aquilo que você deseja que o próximo faça a você. Isso é o mais profundo postulado de respeito. Faça ao seu próximo aquilo que você deseja que ele faça a você. Isso é um cântico de respeito incomensurável, que para a época em que Jesus veio e deixou essa mensagem, eles não estavam prontos. Voltaremos.